que você come pode estar impactando diretamente com a sua saúde sexual. Legal! Bem louco! Mas se eu te falar que existe uma substância que você consegue nos seus alimentos que pode estar interferindo diretamente na qualidade de sua vida sexual. Hoje nós vamos falar sobre a arginina. Thiago Tagliari, médico urologista, e hoje eu vou falar um pouco sobre esse aminoácido. Em primeiro lugar, antes de começar essa conversa, acho importante entender o que é aminoácido. Nós todos somos feitos de uma série de substâncias, né? Carboidratos, gorduras, proteínas. E essas estruturas, né? As proteínas, os carboidratos e tudo mais, eles são compostos por pequenas estruturas, são como se fossem pequenos tijolos que, quando elas se formam nossas proteínas, o colágeno e tudo mais. Os pequenos tijolos da proteína, elas são chamados de aminoácido. Os aminoácidos, existem basicamente dois tipos de aminoácidos. Existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. E os semi-essenciais, mas isso eu vou deixar para discutir depois. Qual que é a diferença de um aminoácido para o outro? Nós sabemos que o aminoácido ele é um tijolo de uma proteína. Por ser um tijolo de uma proteína, você consegue a maioria deles como? Se alimentando de outras proteínas. Pode ser por via de vegetais, proteínas animais, etc. Aquelas proteínas que nós conseguimos só por meio da dieta são aqueles considerados essenciais, que é essa lista de aminoácidos que eu estou te falando aqui. Só que existem alguns tipos de aminoácidos que são os semi-essenciais ou não essenciais. O que quer dizer isso aí? São aqueles aminoácidos que nosso corpo consegue de forma natural produzir. A arginina se encontra nesse grupo. A arginina é um aminoácido não essencial que o nosso corpo produz. Além das diversas funções que tem no nosso corpo, ele é precursor do óxido nítrico. Falei difícil, eu já vou parar de falar tão difícil. O óxido nítrico é uma substância que ela é um vasodilatador. O vasodilatador, o que faz? Ele pega o vaso, né, que é onde passa o sangue, e dilata. Onde que você precisa ter vasodilatação? Nos músculos, no coração, no cérebro e também no pênis, no caso do homem, ou no clítoris, no caso da mulher. Então, que associação que nós conseguimos fazer depois, lógico, de alguns estudos e tudo mais. Chegamos à conclusão que pessoas que têm algum tipo de disfunção erétil, eles têm se beneficiado do uso da arginina como suplemento. A suplementação com arginina nessas pessoas, como alguns estudos mostram, leva essas pessoas a terem uma melhor oxigenação, o que leva um melhor fluxo sanguíneo para essas regiões. Se a pessoa tem uma dificuldade mecânica, ou seja, uma dificuldade do sangue chegar nessas estruturas, falando aqui agora da parte do pênis ou da própria vagina, o que vai acontecer com essa pessoa? A arginina, quando ela começa a ser suplementada, você vai ter uma melhora da circulação nesses órgãos. Melhorando a circulação desses órgãos, você vai ter um melhor desempenho sexual, melhor satisfação e por aí vai. Isso tanto em homens quanto em mulheres. São resultados preliminares. Ah, agora eu entendi! Mas aí, o médico falou que eu preciso fazer uma reposição com arginina. Como que eu faço para dosar? Não existem exames de rotina, nenhuma sociedade indica de rotina a dosagem desse aminoácido no sangue. Podemos usar ele de forma empírica. Como que nós fazemos isso? Primeiro precisa fazer um ajuste da dieta, porque como eu falei, é um aminoácido não essencial. Então, como que ele vai chegar no nosso organismo? Forma de alimentação. Então, uma dieta rica em proteínas que vão trazer os aminoácidos que vão ser precursores da arginina ou mesorgina, como por exemplo, carne, vegetais escuros ou até mesmo derivados do leite, ou peixe, né? Peixe também, ele vai fazer com que aumente a sua ingesta de arginina e aumente aquelas substâncias que vão levar você a formar mais arginina. Por exemplo, a glutamina, que é outro tipo de aminoácido que vai ajudar você a formar arginina. Além disso, além de ter ajuste da dieta, se o seu médico achar necessário, às vezes ele pode sugerir a suplementação com arginina. Em média de 3 a 8 gramas por dia de arginina é o ideal para nós. Então, seu médico vai ver de caso a caso quanto de arginina ele precisa suplementar, depende da via. Às vezes pode ser com um tablete, pode ser com uma cápsula ou mesmo pó, visto qualquer loja de suplementação. E qual que é a vantagem da arginina? Você vai estar aumentando de forma natural a passagem de sangue, né? A ida de sangue para esses órgãos. O pênis, quando ele fica mais cheio de sangue, ele funciona melhor. Nós sabemos hoje que
pela nossa origem biológica, os corpos cavernosos eles são muito similares à região do clítoris da mulher. Então, a melhor circulação na mulher, né, a melhor circulação dessa região da mulher, sabemos que aumenta o prazer dela, melhora o desejo sexual, melhora a satisfação sexual. Além disso, pessoas que fazem uso de algum tipo de, por conta de uma disfunção erétil, por exemplo, o uso dos tadalafilas. Você não sabe o que é tadalafila? Eu vou deixar o link aqui para você ver um vídeo que eu só falo sobre essa droga, né, o tadalafila. Eles vão ter muito benefício, porque o tadalafila, eles são medicamentos que vão agir justamente inibindo a quebra do óxido nítrico. Lembra que eu falei? Substância que ajuda na circulação. Então você vai ter um remédio que ajuda a manter mais tempo o óxido nítrico, ao mesmo tempo que você está dando um aminoácido que vai ajudar na sua circulação, ou seja, na sua produção de óxido nítrico. Então essas pessoas têm demonstrado em alguns estudos que tem um benefício legal na hora no desfecho, sendo a satisfação sexual. Além disso, o que é importante você saber? Todo mundo pode fazer uso da arginina? Ih, rapaz. Não temos estudos hoje falando sobre o efeito do uso a longo prazo. Então aí fica um adendo, não sabemos o quanto que isso pode atrapalhar a saúde no futuro. Primeiro ponto. Segundo ponto, como ele é um medicamento que ele vasodilata, ele pode interferir com alguns medicamentos que são hipotensores, né? Tratamentos de hipertensão, alfa-bloqueadores, alguns tiazídicos. Então tem que ser visto com cuidado, eles podem potencializar o efeito antihipertensivo. Então o paciente começa a fazer suplementação, de repente ele começa a ter desmaios, por exemplo. Além disso, o uso crônico desse aminoácido pode trazer algum tipo de efeito em pacientes que têm algum grau de insuficiência renal. Então esse tipo de paciente tem que ser avaliado junto com o seu médico, a importância e a necessidade de estar fazendo esse tipo de reposição. Beleza? Arginina, então, é um aminoácido que você produz, e se você suplementar, pode te ajudar na parte sexual. E tem que tomar cuidado que nem é pra todo mundo esse tipo de suplementação. Gostou desse conteúdo? Tem alguma dúvida? Manda mensagem pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima.